Vamos agora fazer uma revisão geral sobre a equação de segundo grau, certo? Trazendo os principais pontos, certo? Então, uma equação de segundo grau nada mais é do que uma equação desse tipo: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, beleza? Onde esse a, b e c são números reais e esse rapazinho aqui, o a, ele sempre vai ser diferente de zero, beleza? Ele é o termo que multiplica o x ao quadrado. Então, independente da ordem que esses termos estejam, o a ele é sempre o coeficiente do x ao quadrado, o b o coeficiente do x e o c é o termo independente. Certo? Se o problema trouxer uma equação desse tipo aqui, 10 mais 2x menos x ao quadrado igual a zero. Nesse caso aqui, ó, nós teremos o a é menos 1, o b é 2 e o c é igual a 10. Certo? Então não esqueça disso, porque para a gente poder resolver as coisas que envolvem a equação de segundo grau, a gente tem que saber quem é o a, quem é o b e quem é o c da equação. Quando a gente tem uma equação de segundo grau onde todos os termos são diferentes de zero, certo? O b e o c são diferentes de zero, o que é que acontece? A gente tem o que a gente chama de equação de segundo grau completa. Então, nesse caso, para a gente poder resolver essa equação, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara, né? Que primeiro a gente calcula o delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois que a gente encontrar o valor de delta, a gente substitui em menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, beleza? Esse delta aqui, ele é chamado de discriminante, certo? Mais na frente a gente vai ver como é importante a gente saber para que serve esse discriminante, certo? Que ele vai dar exatamente a quantidade de raízes da equação, beleza? Então aqui a gente vai ter as duas raízes, eu vou chamar de x1, que é menos b mais raiz de delta dividido por 2a, e o x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então, se você tem uma equação completa, né, o a é diferente de zero, por quê? Porque já é da definição de equação de segundo grau. B e C é diferente de zero. Então, a gente resolve dessa forma aqui. A gente calcula o delta e depois encontra as raízes substituindo nessa fórmula. Quando a gente tem uma equação de segundo grau incompleta, onde o C é zero, certo? Ou seja, a equação não vai ter o termo independente, só vai ter o x ao quadrado e o x. Aí aqui a gente não precisa usar diretamente a fórmula que a gente acabou de ver, certo? Se você usar a fórmula, vai dar certo também. Mas aqui a melhor forma para você não perder tempo é coloca o x em evidência. Então aqui vai sobrar ax mais b igual a zero. Você tem um produto dando zero, então esse é zero, ou esse outro aqui é zero. Ax mais b é igual a zero. Coloca o b para lá, vai ficar ax igual a menos b. Então x é menos b sobre a. Então quando você tem uma equação desse tipo aqui, 4x ao quadrado mais 20x igual a zero. Então, se você lembrar dessa regrinha aqui, você não precisa usar a fórmula, porque aquela fórmula anterior pode dar um pouco mais de trabalho. Então aqui a gente coloca o x em evidência, vai ficar 4x mais 20. Então x é zero, ou 4x mais 20 é igual a zero. Então daqui 4x é menos 20, então x é menos 20 sobre 4. Então x é menos 5, certo? Se você não quiser fazer todo esse procedimento aqui, e você lembrar dessa fórmula aqui, então você já pode extrair, principalmente se você estiver fazendo
a prova de um concurso, por exemplo, não quer perder tempo, você identificou aqui, ó, que esse aqui é o seu A e esse daqui é o seu B. Você identificou que o C é igual a zero. Então você já tira direto que as raízes vão ser x igual a zero ou x igual a menos b sobre A. Então o x vai ser menos b, então vai ficar menos 20, dividido pelo A, que é 4. Então x é igual a menos 5, certo? Então, se você quiser fazer todo o procedimento, dá certo. Mas para ganhar tempo, assim, você está fazendo a prova de concurso e você conseguir lembrar dessa relação, é só substituir. O x é igual a zero ou x é igual a menos b sobre A. Vão ser as raízes da equação. Quando a gente tem uma equação incompleta, onde o b que é zero, certo? E o c diferente de zero, então, mais uma vez, se a gente usar a fórmula lá, vai dar certo, certo? Mas aí, dependendo da situação, você vai perder um pouquinho de tempo. Então, nesse caso aqui, a melhor forma é, esse carinha aqui, ele é independente. Então, a gente coloca ele para o outro lado. Então, vai ficar a x ao quadrado igual a menos c. Então, o x ao quadrado vai ser igual a menos c sobre a. Então, o x vai ser mais ou menos raiz de menos c sobre a, certo? Agora, que é importante que você perceba que isso daqui só vai fazer sentido, certo? Nos números reais, quando esse carinha aqui, quando a gente calcular esse rapazinho aqui, esse rapazinho tem que ser maior ou igual que zero. Se esse rapazinho daqui de dentro for negativo, então as raízes vão estar só nos imaginários. Então vamos ver dois exemplos. Como é que a gente faria 2x ao quadrado menos 50 igual a zero? Então primeiro passa esse carinha para o outro lado, vai ficar 2x ao quadrado igual a 50. Então x ao quadrado 50 sobre 2, então x ao quadrado é 25. Extraindo a raiz, a gente ia ser mais ou menos 5. Beleza. Agora, nessa outra situação aqui, a gente tivesse x ao quadrado mais 10 igual a zero. Então, observe aqui, ó, se você for tentar resolver, então aqui ficaria x ao quadrado igual a menos 10. Então, você não tem como extrair uma raiz quadrada de número negativo. Então, aqui não existe raiz nos reais, certo? Então, só ter cuidado com isso. Agora vamos ver a importância do discriminante, certo? Que é aquele delta que a gente viu anteriormente, que é calculado como sendo b ao quadrado menos 4ac, para quando a gente tem uma equação do segundo grau desse tipo aqui. Então, observe que para a gente encontrar as raízes, a gente tem que calcular a raiz do delta, beleza? Então, aqui nós temos três situações. Ou vai ser menor que zero, igual a zero, maior que zero. Quando o delta é menor que zero, então a equação ela não vai possuir raiz real. Quando o delta for zero, ele vai ter uma única raiz. E às vezes tem questões de concursos que ao invés de dizer única raiz, chamam de raiz dupla. E quando o delta é maior que zero, ela vai possuir duas raízes e distintas, certo? Então a importância do sinal do delta é para a gente saber quantas raízes a equação vai ter. 0, 1 ou 2 raízes. Para ilustrar isso que a gente acabou de ver, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos determinar para quais valores de P essa equação aqui não tem solução real, certo? Ou seja, não possui raízes reais, beleza? Então a gente sabe que para uma equação não ter solução real, o seu discriminante tem que ser menor do que zero. Só que o discriminante é b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor do que zero. Então aqui, ó, esse aqui é o nosso a,
Esse aqui é nosso B, esse aqui é o nosso C. Então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes P. E isso tem que ser menor do que zero. Menos 8 ao quadrado, 64, menos 16P, menor do que zero. Então 64 vai ser menor do que 16P. Então, passando 16 para lá, a gente vai ficar com 4 menor do que P, certo? Então, a solução vai ser todo P real, tal que o P é maior do que 4, certo? Então, o problema diz que a equação não vai ter solução real, então você já sabe, né, que o delta será negativo. Vamos fazer mais uma ilustração sobre a questão da quantidade de raízes. Então, dada essa equação aqui, vamos determinar o valor de P de modo que essa equação tenha uma única solução, certo? Então, para a equação ter uma única solução, o delta tem que ser zero. Então, vai ficar B ao quadrado menos 4AC igual a zero. Aqui é o nosso A, nosso B e nosso C. Então, esse aqui vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes P vezes P. Então, menos 10 ao quadrado, 100, menos 4, P vezes P, P ao quadrado. Então, menos 4P ao quadrado é igual a menos 100, multiplica por menos 1, 4P ao quadrado é igual a 100, então P ao quadrado é igual a 25, então P vai ser mais ou menos raiz de 25, 5. Então aqui foi importante a gente lembrar que para a equação do segundo grau ter uma única raiz, o seu delta tem que ser igual a zero. Algo que é muito importante é que a gente saiba como encontrar a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau, beleza? Então, dada a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a soma das raízes vai ser menos b sobre a e o produto será c sobre a. Se você tem um problema onde pede para você calcular a soma ou o produto e você não lembrar da fórmula, é só você calcular as raízes, certo? Depois faz a soma ou o produto. Se você lembrar da fórmula, é bom porque você vai ganhar um tempo. Então, imagine que você quer calcular a soma e o produto dessa equação aqui, por exemplo. Então, se você não lembra da fórmula, você tem que calcular as raízes, né? Primeiro calcula o delta e depois faz aquela conta. Mas se você lembra dessa fórmula, então você só tem que lembrar de quem é A, quem é B e quem é C. Então, a soma será menos B sobre A. Então, vai ficar menos o 4, que o B é menos 4 e o A é 2. Menos por menos mais, 4 dividido por 2, 2. E o produto é C sobre A. Então, C é 10, o A é 2, então vai ficar 5. Então, se você lembra dessa forma, é bom que você ganha um tempo. Vamos agora resolver alguns problemas envolvendo a equação de segundo grau. Então, a primeira aqui, ó. A soma de um número com o seu quadrado é 90. Calcule esse número. Então, aqui, ó, eu tenho x, né, que é um número, mais o seu quadrado, isso é igual a 90. Então, lembre que para a gente poder resolver uma equação de segundo grau, tem que estar igual a zero. Certo? Tem que ser uma equação igual a zero. Então, a gente pega esse 90 e passa para cá. Então, ele vai ficar com x ao quadrado mais x menos 90 igual a zero. Como se trata de uma equação aqui, ó, que ela é completa, então vamos calcular o delta, que é b ao quadrado. O b aqui é 1, então vai ficar 1,
menos 4 vezes 1, 4, aí com esse menos fica mais, 4 vezes 90, 360. Então isso aqui vai dar 361. Então as raízes vão ser menos 1, mais ou menos a raiz de 361, que é 19, dividido por 2. Então quando a gente fizer as continhas aqui, vamos encontrar menos 10 e 9. Beleza? Então a gente arrumou aqui com as informações do problema a equação de segundo grau e depois a gente resolveu. Vamos agora para esse item 2. A soma do quadrado de um número com o próprio número é 12. Então, quadrado de um número, x ao quadrado, mais o próprio número é igual a 12. Passa 12 para lá, vai ficar x ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. O delta vai ficar 1 ao quadrado, né, que é o b. Aí menos por mais, menos por menos mais. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Isso aqui vai dar 49. Então as raízes vão ser menos 1, mais ou menos raiz de 49, 7. Dividido por 2 vezes a, por 2. Então aqui quando a gente fizer nossas continhas, vamos encontrar menos 4 e 3. Certo? Vai ser a solução para esse problema 2. Vamos para o item 3. O quadrado menos o dobro de um número é igual a menos 1. Calcula esse número. Então vai ficar o quadrado de um número, né? Menos 2 vezes esse número tem que ser igual a menos 1. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Então daqui a gente tira que isso daqui se trata de quê? De um quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então extrai a raiz aqui, vai ficar x menos 1 igual a 0. Então x é igual a 1. Nesse caso aqui a gente tem uma raiz dupla, certo? Isso aqui, só lembrando que isso daqui, ó, esse passo aqui para cá, isso aqui é um produto notável, que é o quadrado da diferença. Que sempre que você tem a menos b ao quadrado, isso é a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Caso você não lembrasse dessa fórmula, se você usar a que a gente está usando aqui, que é a fórmula de Bhaskara, você também vai achar que a raiz dupla igual a 1. Vamos agora aplicar esses conceitos num problemazinho. A equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0, possui duas raízes reais e distintas. Ao encontrarmos o seu conjunto de solução, obteremos essas duas raízes, cuja soma e o produto são, respectivamente. Então, observe que aqui, ó, nós temos que o A é 1, o B menos 4 e o C menos 5. Vamos fazer primeiro, sem a gente saber a fórmula da soma. Vamos supor que você esqueceu que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Então, a gente teria que fazer usando, primeiro, encontrando as raízes. B ao quadrado menos 4 é C. O B menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Então, menos 4 ao quadrado é 16, menos por menos mais. Então, isso aqui vai dar 36. Então, as raízes vão ser menos B, vai ficar 4, mais ou menos 36, então a raiz é 6, dividido por 2 vezes A. Então, as raízes vão ser 5 e menos 1, certo? Então, a soma vai ser 5 menos 1, que é 4. E o produto vai ser 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Agora, vamos supor que você lembrasse, né?
a soma é menos B sobre A. Vai ficar menos, o B é menos 4 e o A é 1. Então, menos por menos mais, então vai dar 4. E o produto, C sobre A. O C que é menos 5 dividido por 1, menos 5. Certo? Então, observe que, de qualquer forma, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, a alternativa certa, letra B. Então, se você lembrou da fórmula, é bom que você ganha bastante tempo. Vamos agora ver essa questãozinha aqui. Dada a equação do segundo grau descrita por 3x ao quadrado menos mx menos 27 igual a zero, qual será o valor de m para que a soma das raízes seja igual a 15? Então, observe que nesse caso a gente só consegue fazer se a gente lembrar o quê? Lembrar que a soma das raízes é menos b sobre a. E o problema desse é que a soma tem que ser 15, certo? Então aqui, ó, esse é o A, o B menos M e o C menos 27. Então, menos B, ó, o B é menos M, então vai ficar M dividido por A, certo? Quem é A? 3 tem que ser igual a 15. Multiplicando meio pelos extremos, M vai ser igual a 45. Então, a alternativa certa, letra A.